Bom dia, amados irmãos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja em nossas vidas hoje e eternamente. Queridos irmãos, estamos passando por um momento turbulento, mas nada que não esteja no controle de Deus. Eu sei que todas as coisas contribui para o bem daqueles que amam a Deus. E nós não podemos desanimar, nem desfalecer diante das circunstâncias. Tudo isso que está acontecendo tem propósitos. E os desígnios de Deus, eles serão cumpridos. E nós não podemos evitar. É bem verdade que o mundo está passando por um momento muito sério. Os dias são maus. Mas nós não podemos perder a esperança e nem tampouco a fé em um Deus que criou todas as coisas e que sempre estará pronto a nos ouvir. Por isso que segundo a Crônica 7,14, ela diz: se o povo dele se humilhar, orar, se converter dos maus caminhos, ele ouvirá dos céus e sarará a terra. Nós não podemos, irmãos, desacreditar nesta palavra. Nós sabemos que o grande problema da humanidade é o pecado. Ele é o causador de tudo o que está acontecendo. E nós precisamos, irmãos, interceder a Deus pela sua misericórdia, pelo seu amor e pela sua bondade. Eu queria nesta manhã compartilhar com todos vocês 7 versículos do livro de Hebreus, capítulo 11, versículo 1 ao versículo 7, que fala de homens de Deus que foram provados a sua fé, venceram e foram abençoados por Deus. Nesse dia eu vou falar apenas de 3 deles, sabendo que são muitos mais em todo o capítulo. E diz assim a palavra de Deus: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Foi por ela que os antigos alcançaram bom testemunho. Pela fé, entendemos que os mundos foram criados pela palavra de Deus, de maneira que o visível não foi feito do que se vê. Pela fé, Abel ofereceu a Deus mais excelente sacrifício do que Caim, pelo qual alcançou testemunho de que era justo, dando Deus testemunho das suas ofertas, e por meio delas, depois de morto, ainda fala. Pela fé, Enoque foi trasladado para não ver a morte. Não foi achado porque Deus o trasladara, pois antes da sua trasladação alcançou testemunho de que agradara a Deus. Ora, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que é galardoador dos que o buscam. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça, que é segundo a fé. Que Deus aplique esta palavra em nossos corações. Oremos nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, santo, santo, santo é o teu nome, Senhor. Ao Senhor somos gratos, Deus, pela vida, pelo ar que respiramos e por tudo que vem acontecendo neste mundo.
Somos gratos porque nós sabemos, ó Deus, que tudo isso que vem acontecendo tem um propósito final a ser realizado pelo Senhor. Deus, que a nossa confiança nesse momento torne-se mais forte em Ti. Que a nossa esperança nunca venha desfalecer. Porque nós acreditamos, Senhor, que Tu existes. E que o Senhor não deixa de ouvir a oração dos Teus filhos. O Senhor nos atende. Porque o Senhor é bondoso. O Senhor é benigno. E nós Te louvamos, ó Deus, por esta hora. Ó Pai, que o Senhor nos ajude a compreender a Tua palavra, fortalecer a nossa fé, edificar a nossa vida, através dessa reflexão. Eu oro ao Senhor Deus e Te agradeço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Queridos irmãos, os dias são maus, é verdade, e nós não podemos evitar. Entretanto, como cristãos, nós não podemos em momento algum desfalecer diante das circunstâncias que se apresentam. É preciso que nós entendamos que é profético as epidemias, os terremotos. É profético que isso aconteça antes que o fim venha. O fim não chegou ainda, mas essas coisas vão acontecer até que o fim chegue. Nós sabemos que o mundo está numa curva para baixo, irmãos. Ou seja, para se completar o cumprimento das Escrituras Sagradas. E isso exige que todos os cristãos cada vez mais se aproximem de Deus, santificando a sua vida, purificando-se. Porque os dias, irmãos, são terríveis. E a nossa arma, irmãos, contra isso é a fé. Se nós tivermos uma fé firmada na rocha que é Cristo Jesus, nosso Senhor, nós vamos estar estabilizados com relação a tudo que vem acontecendo. Mas se a nossa fé vacilar, nós não teremos estrutura para passar por circunstâncias que vão vir certamente piores do que essa. Vai haver fome, e vai haver muitas coisas, muitas enfermidades. Mas nós não podemos perder a esperança, porque Deus nos livra de todas elas. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 de um outro lado, mas você não será atingido, porque Deus nos protege, irmãos. Deus está conosco. A Bíblia diz que Ele é o nosso refúgio e socorro bem presente na hora da angústia. Ainda que fiquemos afligidos, não podemos desfalecer, mas crer que Deus, Ele é misericordioso e Ele é pelos seus. Irmãos, a igreja nesse momento precisa tomar como uma evidência o fim de todas as coisas. Sabemos que Deus permite que as coisas aconteçam e nós precisamos entender, compreender os teus desígnios, que não podem ser frustrados. O que está escrito vai acontecer, porque a Bíblia diz: seca a erva, murcha a flor, mas a palavra de Deus, ela subsiste eternamente. Então todas as coisas que estão exaradas nas Escrituras Sagradas, elas vão acontecer. Mas nós precisamos, irmãos, crer em Deus. Se nós não formos provados, como poderemos dizer que temos fé? A fé, ela deve ser provada. E aconteceu isso com os homens de Deus. E eles não decepcionaram Deus com a sua fé. Eles creram, não duvidaram em momento algum
do que não via, mas creram e esperaram, e assim aconteceu. Eu peço a todos vocês, querido, que creem em Deus, que não duvidem em momento algum que Ele pode fazer muito mais do que aquilo que nós pensamos. Ele não deixará-nos sozinhos. Na hora da angústia, na hora da tribulação, Ele é o nosso refúgio, Ele é o nosso socorro. Mas qual o significado dessa palavra fé? A fé, irmãos, é a certeza de que Deus existe, que esse Deus invisível existe e que se torna visível diante das circunstâncias dos acontecimentos, garantindo através dele a salvação da humanidade. É preciso que nós creiamos que Deus pode todas as coisas. E é exatamente isso que a Bíblia nos diz, que sem fé é impossível agradar a Deus. Está lá nesse texto que nós lemos, Hebreus 11, versículo 6. Sem fé é impossível agradar a Deus. Nós sabemos, irmãos, que a palavra de Deus, ela é fiel e verdadeira. É por meio da fé que o invisível se torna visível. Todo o capítulo 11 de Hebreus fala desses homens e mulheres de Deus que criam em Deus, que tinham fé em Deus. Paulo, escrevendo aos Romanos, ele disse que nós, que somos justos, viveremos pela fé. Por que nós viveremos pela fé? Porque o Filho de Deus derramou o seu sangue para que nós fôssemos justificados. Então Paulo disse aos Romanos que o justo viverá da fé. Nós não podemos de hipótese alguma, irmãos, duvidar da fé, do crer em Jesus Cristo, nosso Senhor. Segundo Coríntios, capítulo 5, versículo 7, diz que a fé, que nós não vivemos pelo que vemos. Nós não vivemos pelo que vemos. Nós vivemos pelo que não vemos. Essa é a certeza da fé. Por isso que Hebreus disse no capítulo 1, confirmando essa palavra: ora, a fé é a certeza das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Isso é fé. Isso é fé, irmãos. E eu queria compartilhar com os irmãos que a fé em Deus não é para submeter Deus à nossa vontade, o nosso capricho, os nossos desejos. Não é para isso. Mas é para crer, irmãos, que tudo que Ele escreveu se cumprirá aqui na terra. E nós precisamos obedecer essa palavra de Deus. Então a Bíblia até afirma nesse primeiro versículo 4, ele fala de Abel. A Bíblia diz que Abel agradou a Deus. Mesmo assim, Abel foi morto pelo seu irmão Caim, porque o pecado entrou no coração de Caim. E Caim, com ciúme, com inveja do seu irmão, pela oferta oferecida ao Senhor, tirou a vida de Caim. Mas Abel agradou ao Senhor pelo que ele fez, pela fé e pela obediência. Está aqui, irmãos, duas coisas interessantes: a fé e a obediência. Eles não podem ser desassociados. A fé e a obediência não podem ser desassociados. Não posso ter fé se não tenho obediência. A Bíblia diz que Jesus morreu, foi obediente até a morte, e morte de cruz. E Ele é o exemplo para nossas vidas e que nós devemos seguir. Abel, irmão, através da fé, obedecendo a Deus, agradou ao Senhor. No entanto, seu irmão não. Está em nós
desejo de fazer bem ou mal é uma escolha. Se você faz o bem, você agrada a Deus e demonstra que tem fé nele. Mas se você faz o mal, você paga as consequências pelo seu erro. O segundo que a Bíblia relata aqui é Enoque. Diz que foi trasladado e que não viu a morte. Mas a Bíblia diz, a Septuaginta traduz o hebreu para dizendo que Enoque andou com Deus. Andar com Deus, irmãos, é obedecer a palavra de Deus. É viver a vida de Deus na sua própria vida. É ter fé que Deus é o galardoador daqueles que amam e que temem Ele. Por isso, Enoque, irmãos, não provou a morte e andou com Deus. Ele acreditou que as promessas que estavam nas Escrituras referenciava a ele e a todos aqueles que nele creem. E ele foi abençoado por Deus e não provou a morte. E o terceiro exemplo que a Bíblia fala é Noé. A Bíblia diz assim: pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, e sendo temente a Deus, preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Irmãos, Noé, ele acreditou em Deus. Ele acreditou no que Deus mandou que ele fizesse. Ele não duvidou. Está lá em Gênesis capítulo 6, versículo 3. Noé ficou 120 anos construindo a arca. Recebeu uma profecia provavelmente no momento que nem chuva estava tendo. Mas Deus abençoou grandemente Noé. E completou com Noé aquilo que ele pediu. E um dia, Deus mandou a chuva e fechou a porta da arca por fora. E todos que não creram em Deus, que não creram no que Noé falou, todos padeceram. O que não será diferente no mundo que estamos vivendo. Jesus vai voltar. E a Bíblia diz: será que ele encontrará fé na terra? Nós somos, irmãos, aqueles que devem proclamar a fé em Cristo Jesus. Não nos calemos diante dessas lutas. Não desfaleçamos, porque Deus está conosco. Ele é o nosso refúgio. É o nosso socorro bem presente na hora das tribulações, na hora das aflições. Por isso Noé foi chamado, irmão, pregador da justiça. Está lá em 2 Pedro 2,5. Pregador da justiça. E nós vamos nos assustar diante dessa situação? Jamais. Esperemos em Deus, que Ele está conosco. A sua vara e o seu cajado nos consolam. Deus é e sempre será o único Deus verdadeiro que nós devemos crer. É um momento de união da igreja. É um momento de comunhão da igreja. É um momento em que todos nós devemos olhar para os céus e clamar: Abba, Pai, ajuda-nos nesta hora. Tenha piedade do povo, da humanidade. Tenha misericórdia e perdoe os seus pecados. Sara, Senhor, a tua terra. É isso que diz a Bíblia. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, se converter dos seus maus caminhos, então eu o verei do céu e sararei a sua terra. Que Deus nos abençoe, irmãos. Tem um hino que eu gosto muito, a primeira estrofe diz assim, ó: em Jesus amigo temos, mais chegado que o irmão,
Ele manda que levemos tudo a Deus em oração. Oremos nesta hora. Querido Deus e eterno Pai, obrigado, Senhor, por este momento. Obrigado pela tua igreja na terra, que clama ao Deus vivo, aquele que pode todas as coisas, o El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Pai amado, não deixa de nos ouvir, nem nos deixa, Senhor, sem resposta. Mas tenha misericórdia do mundo e perdoa o pecado desse mundo, ó Deus. Sara aqueles que estão no leito de dor, Senhor. Visita-os nesta hora e restaura as suas vidas. E concede-lhe, Deus, a oportunidade para que recebam Jesus Cristo como Salvador. Cuida, Deus, da igreja a qual somos responsáveis e abençoa cada servo teu. Eu te oro, eu te agradeço, em nome de Jesus. Amém.